O Tidal é um serviço de distribuição digital de música que oferece áudio com compressão sem perdas e vídeos musicais de alta definição. O Tidal é mais conhecido por ter o rapper Jay-Z como um dos principais responsáveis pelo serviço. O aplicativo foi lançado em 2014 pela empresa sueca Aspiro. A Tidal agora oferece a tecnologia MQA, sigla para Master Quality Authenticated, que é uma forma de comprimir músicas digitais sem limitações para oferecer um som de melhor qualidade. Isso permite aos assinantes ouvir as músicas exatamente como elas foram gravadas no estúdio. Uma experiência de áudio como pretendida pelo artista. A gravadora Warner Music, lar de artistas como Madonna, Eric Clapton, Coldplay, Gorillaz, entre centenas de outros nomes familiares, foi a primeira grande gravadora a apostar no MQA. O MQA facilita a transmissão de música de alta resolução. Os fãs de música vão adorar quando ouvir. Essas são palavras de Craig Kallman, CEO e presidente da divisão Warner Atlantic Records, no ano passado. Mas afinal de contas, como funciona a codificação MQA? Podemos ver aqui um diagrama de Shannon. Este diagrama exemplifica a amplitude máxima de cada frequência de uma música, amostrada em 192 kHz, com quantização de 24 bits. Neste caso, é uma música de um quarteto de cordas tocando Ravel, mas o diagrama possui características similares independente do tipo de música representada. Essa peça foi escolhida especialmente devido aos staccatos dos violinos, que criam transientes com ataques extremamente rápidos, como o seguinte som. Segundo a MQA Limitada, esta é uma música que necessita de componentes de frequência acima de 20 kHz, o limiar da audição humana, para serem corretamente reproduzidos. Mas isso é assunto de outro trabalho. A linha azul representa o sinal de ruído, sinal este presente devido a fontes sonoras externas da sala de gravação, dos quais os engenheiros de som não têm o controle, e ruídos inerentes aos equipamentos de gravação. A linha vermelha representa os picos do sinal de áudio que foi gravado. Quando observamos o gráfico, percebemos que acima de 52 kHz, possivelmente não há informação musical relevante. Portanto, o sinal presente é somente ruído. Segundo estudos realizados pela MQA Limitada, este valor onde sinais com informação musical se torna indistinguível do ruído é normalmente abaixo de 48 kHz, com um máximo observado de 60 kHz. Portanto, a informação musical está presente no triângulo em laranja, exemplificado. Queremos, porém, manter estes dados acima de 48 kHz, para que o filtro anti-aliasing implementado seja mais suave em frequência e, portanto, menos distorcido em fase. O primeiro passo do origami musical implementado é de codificar todo o sinal da banda C do gráfico nos bits menos significativos abaixo do nível de ruído presente na faixa entre 24 e 48 kHz. Essa faixa é demonstrada pela banda B do gráfico. Este sinal pode ser armazenado em um arquivo de áudio PCM comum, com o mesmo valor de quantização, porém com metade da frequência, efetivamente diminuindo o tamanho do arquivo pela metade. Este processo utiliza de compressão com perdas, pois a simples subtração de uma oitava tem perdas de resolução. O segundo passo do origami musical é mover o conteúdo da banda B para a região de bits menos significativas, novamente abaixo do sinal de ruído, para a banda A. Como neste caso temos informações musicais relevantes sendo encapsuladas ao ruído,
são utilizadas técnicas de pseudo-randomização para que o sinal com a informação se torne indistinguível ao ouvido humano se comparado a um ruído puro. Essa técnica foi primeiramente descrita por Michael Gerson e Peter Craven em um artigo chamado A High-Rate Buried Data Channel for Audio CD, de 1995. Nessa etapa, o MQA utiliza técnicas de compressão sem perdas. Desta forma, o sinal pode ser armazenado em um arquivo que se utiliza de codificação PCM com taxa de amostragem de 48 kHz e resolução de 24 bits, e pode ser novamente comprimido utilizando-se técnicas sem perdas, como por exemplo a extensão de arquivo FLAC. A informação sobre a amplitude acima de 24 kHz está escondida de reprodutores que não têm MQA habilitado, e será reproduzido somente como ruído randômico nestes casos. Isso permite que um MQA poderá ser reproduzido por qualquer DAC ou conversor digital analógico, como um arquivo WAV ou FLAC normal. Isso garante a retrocompatibilidade de formato. Na prática, um arquivo MQA resulta em uma taxa de bits de aproximadamente 1,5 megabits por segundo, que é levemente superior aos de um arquivo WAV com qualidade de CD que não tenha passado por compressão. Um arquivo codificado em MQA poderá ser reproduzido de 4 maneiras diferentes: sem decodificação, sendo decodificado por software, sendo decodificado por hardware e a combinação de software e hardware. Se você reproduzir um arquivo codificado em MQA usando o iTunes, por exemplo, por meio de um DAC regular, ou seja, um DAC que não aceita MQA, você obterá um arquivo com a taxa de amostragem de 48 kHz. Se você reproduzir um arquivo codificado em MQA por meio de um decodificador de software MQA, como o Tidal Hi-Fi, por exemplo, e estiver usando um DAC regular, você receberá um arquivo com uma taxa de amostragem de 96 kHz. E finalmente, se você reproduzir um arquivo MQA por meio de um DAC habilitado para MQA, você obterá o arquivo finalmente sampleado a uma taxa de amostragem de 192 kHz. Se você também estiver usando um decodificador de software como o Tidal Hi-Fi, você poderá fazer com que o decodificador de softwares execute o primeiro unfold do arquivo. Um dos criadores do MQA e também frontman da equipe, Bob Stewart, explica melhor como funciona o encapsulamento MQA. The way it works is we take region C and we fold it first and bury it underneath B. We do that using a process that we call encapsulation. And we're able to bury it below the noise because we know that no one can ever hear this noise. This noise is inaudible, totally inaudible. The next step, using advanced digital resampling process, we fold it again and we bury the region B in the noise, way down in the noise, under A. By doing this, we've taken C, put it under B, and then a lossless process, completely reversibly lossless process, we've buried B under A. By doing that, we end up with a file which contains 3 times the amount of information. Este foi o trabalho apresentado por Pedro Cambraia e André Boechat para a disciplina de multimídia sobre IP. Espero que todos tenham gostado. Boas férias!